Depois de tudo que aconteceu, eu decidi e consegui perdoar essa pessoa. Mas e agora? Devo reatar a relação com ela? Devo me relacionar como se nada tivesse acontecido? Como estabelecer uma relação saudável com ela? Um inscrito me perguntou como lidar com pessoas que te machucaram, como conviver depois do perdão. Se essa também é uma dúvida sua, fica aqui comigo porque esse vídeo também é para você. É fundamental analisar, meditar se realmente vale a pena reatar essa relação. Porque reatar a relação não vem no pacote do perdão. A gente pode sim perdoar, deixar o passado atrás e decidir que essa relação não tem mais sentido na nossa vida a partir de agora. Tem até muita gente que fala, então isso não é perdoar. É sim, é perdoar sim. E a gente tem esse direito de decidir se reatar ou não essa relação, se ela vale a pena ou não. Se nós somos capazes de ter uma relação saudável com essa pessoa ou não, porque pode ser até que a pessoa sim tenha se arrependido e prometa que não vai cometer mais o erro, mas que depois de analisar o que a gente sente atualmente, pensa, mas para mim não vale a pena. Eu acho que não vale a pena eu apostar por essa relação, por tentar fazer dar certo, né? E ter uma relação saudável com ela depende também de mim. Aqui depende de duas pessoas. Se o processo do perdão dependia só da gente, da nossa força de vontade em perdoar, o processo de reconciliação depende de duas pessoas. É fundamental que as duas pessoas estejam ali para fazer funcionar essa relação. E se você me perguntar se existem relações que eu acho que não vale a pena, eu acho que sim, acho que nem toda relação vale a pena, né? E muito mais se coloca em risco a nossa integridade física e mental. Tem coisas que nós podemos perdoar que magoaram, né? Que eu não quero minimizar a dor de ninguém. Eu acho que se você foi magoado, já é motivo suficiente para você passar pelo processo do perdão e rever aí se vale a pena ou não essa relação. Mas tem pessoas que a gente está falando aqui que está perdoando coisas que colocaram em risco a integridade física dela, a integridade mental. Então é muito importante a gente fazer essa avaliação, que essa avaliação seja muito consciente, que a gente saiba que a gente vai apostar por essa relação e que se a gente realmente perdoou, a gente não vai estar jogando na cara da pessoa, não vai estar esperando demais dela. Além, por exemplo, vou falar da infidelidade, mas esse vídeo não é sobre infidelidade. Esse vídeo é sobre perdoar e reatar uma relação. Mas imaginem que a gente está perdoando uma infidelidade. Eu amo essa pessoa e eu decido perdoar e deixar atrás essa infidelidade. Eu não posso cobrar demais dessa pessoa. Eu não posso cobrar o que não foi pactado. Eu não posso esperar que ela seja perfeita e a qualquer erro dessa pessoa apontar o dedo pra ela e falar: tá vendo? E você ainda me traiu e eu tenho que aguentar essas coisas. Não dá pra ser assim. Por quê? Porque essa relação não seria saudável. Nem pra você que tá perdoando, nem pra outra pessoa. Então, vale a pena embarcar numa relação já pensando nisso? Porque muitas vezes até mesmo a outra pessoa promete coisas que não consegue cumprir. Tô falando de casos hipotéticos, né? Não, é que eu nunca vou fazer tal coisa, eu sempre vou não sei o quê. Em que circunstâncias? Né? Aí você fala, mas uma pessoa que promete fidelidade, você acha que é impossível ela ser fiel? Não, eu não tô falando disso, mas a gente tem que analisar com carinho. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Quais coisas a gente deve pensar depois que a gente perdoou? O que a gente deve trabalhar para que essa relação dê certo se a gente acha que a gente deve apostar por ela? Autoreflexão. Aqui é o momento de se analisar a si próprio. Como eu fiquei depois do que aconteceu? Eu tô realmente bem? Como tá a minha autoestima? Como eu tô me sentindo? Tô me sentindo mais frágil? A maneira com que eu vejo a mim mesmo mudou? Ah, Adriana, mas isso é possível? Claro que sim. Depende qual foi o maltrato, a gente pode se ver de uma maneira inferior do que como a gente se via antes de acontecer. Não é verdade? E qual é o impacto de tudo isso na minha autoestima?
Por que eu quero reatar a relação com essa pessoa? É porque eu sinto que sem ela eu não posso viver? Se esse é o motivo, existe aí uma dependência emocional e é muito importante trabalhar isso. E até mesmo com a ajuda de um profissional que vai ajudar, vai auxiliar para a gente poder ver coisas que geralmente sozinho a gente não consegue, né? E por que é importante fazer essa autorreflexão e olhar para a gente mesmo? Porque como essa relação vai depender de duas pessoas, a primeira parte que tem que ter bem clara o que quer dessa relação e como vai agir, pelo menos ter o plano de como vai agir, é você, não é mesmo? Então, se você tá nas suas mãos, você decidir se vai reatar ou não, é importante você saber que parte da relação vai depender de você e que a sua autoestima, por exemplo, tem que estar em dia. Ou você tem que estar trabalhando a sua autoestima para saber que vai conseguir dar o seu melhor nessa relação. Ah, Adriana, mas quem fez algo errado foi a outra pessoa. Concordo, mas se a gente embarca numa relação em que a nossa autoestima tá ruim, o mais provável é que ela não vai ser saudável. E se ela não for saudável, qual o sentido de voltar a se relacionar com essa pessoa? Então a primeira coisa que você deve fazer é trabalhar a sua autoestima. Analisar padrões de comportamento. O que é isso de analisar os padrões de comportamento? Essa pessoa, quando ela errou e quando você perdoou, ela tinha feito só uma vez uma coisa ou era um acúmulo de coisas ao longo de muito tempo? Ela tem um padrão de comportamento? Se ela tem um padrão de comportamento, ela se comprometeu a deixar de realizar esse comportamento? Ela vai ter ajuda de um profissional para isso? Ela precisa da ajuda de um profissional para isso? Então aqui é muito importante a gente saber qual é a possibilidade de voltar a acontecer e que muitas vezes não depende só da vontade dela, mas também depende de ajuda de terceiros. Dou um exemplo. Imagina que você perdoou alguém que recaiu no uso de drogas e quando a pessoa recaiu, ela teve um comportamento X. Só prometer que ela não vai usar mais, geralmente não é suficiente. Geralmente ela precisa de um auxílio para isso. Ela se comprometeu a fazer um tratamento. Isso também é uma coisa a ter em consideração para decidir se reatamos ou não essa relação. Canal aberto de diálogo. É fundamental em todas as relações ter um canal aberto de diálogo. Mas aqui é mais importante ainda a gente poder expressar abertamente o que sentiu, como se sentiu, porque o que acontece muitas vezes? Imagina que você perdoou uma coisa e reatou a relação, mas como dói tanto falar desse tema, eu quero um pouco esquecer e deixar ele lá atrás. Então, eu me calo, eu volto como se a pessoa não tivesse feito nada, e isso nunca deveria acontecer. Nem quando a coisa é assim, pequenininha, pequenininha. Por quê? Porque se te magoou, é importante conversar sobre isso. É importante para a relação, é importante para você, é importante também para o crescimento da outra pessoa. Então, é fundamental ter um canal aberto de comunicação entre vocês dois. Se isso é quase inviável, se isso não é possível, se você acha que essa pessoa não consegue dialogar, então aqui também é um ponto muito importante para você ter em conta e talvez não reatar essa relação, porque se você não vai ter uma boa comunicação, não vai conseguir conversar sobre o tema por você ou pela outra pessoa, dificilmente essa relação vai funcionar. Consultar a opinião de terceiros. Embora a última palavra vai ser sempre sua, consulte alguém de confiança, uma pessoa que conviva com vocês dois, né? Com as pessoas envolvidas. Pergunta o que ela acha desse tema. É importante você deixar claro que você vai fazer o que você achar melhor, mas que você quer saber a opinião dela. Por quê? Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente fica meio cego, né? A gente tenta falar assim, ai, mas também não foi para tanto, isso não é tão importante. A coisa é muito grave, né? Se a gente ama muito a outra pessoa, tentar tirar um pouco da importância do que ela fez e a gente deve procurar pessoas que sejam mais neutras com relação a isso, né? Que possam dizer de uma maneira franca o que elas realmente acham dessa situação e que elas possam auxiliar a gente para ter uma visão
um pouco diferente da situação e ver se realmente vale a pena ou não reatar essa relação. Então eu vi, Adriana, minha autoestima tá bacana, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô voltando, né, a falar com essa pessoa, reatando essa relação, porque eu acho que vale a pena, porque eu vejo que ela está arrependida, porque a gente conversou, teve um diálogo aberto, ela explicou as suas razões, né? A gente reconheceu alguns erros mútuos e teve um pacto, né? De vamos tentar e vamos fazer isso assim, assim, assim. Ela se comprometeu a fazer coisas, eu me comprometi a fazer outras coisas. Perguntei para outras pessoas o que é, né, para saber o que elas achavam. Elas falaram que acha que dá para ir para frente com essa relação, que o que aconteceu pode ter sido um erro do passado, que pode ficar no passado. Não coloque em risco a minha integridade física, nem a minha integridade mental, voltando com essa relação. O que eu faço para ela dar certo, para ela ser saudável? Continuar com a comunicação, continuar se comunicando sempre. É fundamental. Respeito mútuo. Não deixar que o erro da outra pessoa interfira em cada nova discussão que vocês possam ter. Se você ficar com raiva dessa pessoa por outra coisa, se concentre e pensa: essa parte eu perdoei, eu não tô aqui somando situações, isso é uma coisa nova e a gente deve conversar a partir daqui. Não ficar olhando para o passado toda hora para apontar o dedo. Que esse pacto seja mútuo, que ambos tenham feito o pacto e que ambos se comprometam nesse pacto de melhorar essa relação, de fazer que as coisas funcionem. E como eu comentei também com o inscrito que me pediu esse vídeo, aqui é muito importante a gente saber que quando eu faço um vídeo desse tipo para vocês, às vezes nem tudo encaixa. Por exemplo, se eu estou perdoando uma mãe que maltratou uma criança e essa criança já é um adulto, a relação, o tipo de relação que elas têm já não é o mesmo, não é verdade? Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena a gente analisar a nossa autoestima, a gente dar uma olhada para ver quais são os pactos, né? Ter um diálogo aberto com essa pessoa, ver quais são os pactos que a gente pode fazer, né? Por exemplo, eu falo: olha, eu não gosto quando você se mete na minha vida, mãe, e insulta, fala que eu sou um inútil porque eu tomo certas decisões. Então, nessa nova relação que a gente vai ter agora, eu peço, por favor, que esse tipo de diálogo não esteja presente. É possível, né? É possível a gente adaptar um pouco esse vídeo para várias situações. Mas é importante sempre a gente pegar as coisas que encaixam pra gente, né? E tem coisa que vocês vão falar aqui que talvez que não encaixe. Mas se vocês acharem que eu posso ajudar em alguma situação específica, me deixem aqui embaixo nos comentários. Ou me enviem um direct lá no Instagram sugerindo esse tema e aí eu faço um mais específico para vocês. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado e que vocês analisem muito, muito, muito bem se vale mesmo a pena ou não. E é o que eu falei, se coloca em risco a integridade física e mental, pense muito bem antes de reatar essa relação, tá certo? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo. Se você acha que ele vai ajudar alguém de alguma maneira, compartilha, por favor. E deixa o seu like aqui para esse vídeo ter mais visibilidade. Eu agradeço muito que você tenha visto esse vídeo e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau!